Olá, o Olhar Independente de hoje gira objetiva para a Mostra Audiovisual Elefante, uma mostra realizada aqui no Rio Grande do Norte que tem como objetivo dar visibilidade a produções universitárias. E a gente recebe aqui a coordenadora da mostra, Sandra Mara. Seja bem-vinda, Sandra. Obrigada, Érica. É um prazer estar de volta a essa casa tão querida. Pois é, a nossa casa, né? A nossa casa. E também vamos conversar, né, com a Lupa Silva, que é uma das realizadoras participantes da mostra, que foi premiada, né? A gente vai falar mais sobre isso, mas a gente vai começar. Seja bem-vinda, né, Lupa? Obrigada, é um prazer o convite. E aí, Sandra, a gente vai começar falando um pouco, né, no que consistiu a Mostra Audiovisual Elefante. A Mostra Audiovisual Elefante é uma tentativa nossa de reunirmos as produções audiovisuais universitárias. A gente aceitou, né, nessa edição trabalhos de alunos de graduação, de pós-graduação, dos cursos técnicos aqui da UFRN. A gente queria conhecer mais para além do departamento de comunicação, Sim, que já é meio praxe dos estudantes de comunicação, de audiovisual, de jornalismo, fazer produções. Sim. Mas a gente sabe que tem muito dentro do mundo universitário, os estudantes eles se reúnem, eles fazem coletivos, eles fazem grupos, e a gente queria ver, conhecer e dar visibilidade a esse material. Até porque o audiovisual hoje está tão presente na vida das pessoas, né? Então, assim, não se limita mais a só quem faz cinema ou só quem é de comunicação. Todo mundo quer ser um pouco realizador, né? E tem essa possibilidade de experimentar, até com a facilidade da tecnologia de hoje, né? Exatamente. E especialmente por causa das redes sociais, essa disseminação das redes sociais, a gente tem visto muita gente produzindo, né? E não ficando circunscrito só a quem vai produzir ou quem vai trabalhar profissionalmente nisso. Tem muito trabalho que começa de forma amadora, mas que ele vai, com a linguagem, com os experimentos, ele vai tomando formas que nos interessam, né? Porque eu acho que aqui dentro de uma instituição como essa, como a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde nós estamos, a gente pode criar também possibilidades, experimentações que vão influenciar, né? Eu cito muito o exemplo da TV Universitária, a própria TV Universitária, que durante muito tempo foi uma grande escola para os estudantes aqui, né? E para o próprio mercado. Então, acho que a gente também cria tendências e hoje com muito mais possibilidades, porque a gente não está preso à linguagem televisiva, né? A gente tem essa possibilidade dos dispositivos móveis, então você vai criando, vai descobrindo novas possibilidades. Eu acho que esse é o mais rico desse tipo de trabalho. Vamos, antes de falar, né, da temática, né, da mostra, do perfil da mostra, eu queria que a Lupa, por favor, falasse como é que ficou sabendo e como foi para você participar, né? Então, eu fiquei sabendo por meio das redes sociais, eu vi que foi divulgado. E a gente tinha acabado de produzir o curta em setembro, e chegou na gente a informação que ia ter a Mostra Audiovisual Elefante. E como o pessoal que está envolvido no projeto somos tanto egressos da UFRN, como alunos, tem gente de vários departamentos, tem de arte, tem de música, tem aqui de comunicação também. Então a gente optou por inscrever e tentar a sorte, né? E acabamos faturando o primeiro lugar, né, no júri técnico, uma honra, até porque animação é uma coisa que a gente não vê com tanta frequência por aqui. Sim. E a gente tem um movimento no Departamento de Artes desde 2017 sobre produção de animação. Então foi uma experiência muito gratificante receber esse reconhecimento. Ai, que massa. A gente vai falar daqui a pouquinho mais detalhes das nuances da produção, mas antes disso eu queria que a Sandra falasse um pouco da temática, né, do tema da mostra, que inclusive esse curta da Lupa, né, que foi premiado em primeiro lugar, ele tem muito a ver, né? Eu acho que ele casou muito bem, não foi à toa que ele foi muito bem pontuado, mas ele tem muito a ver com a temática, né? O tema geral da mostra é Narrativas da Curva, quando a esquina do continente resolve se expressar. E aí, por que Narrativas da Curva? Porque nós estamos na curva, né? Nós somos o estado que tem, com o contorno do nosso mapa, se assemelha, remete a um elefante, por isso Mostra Audiovisual Elefante. E a gente queria que esses trabalhos
revelassem um pouco da memória, da identidade e até de questões de sustentabilidade tão importantes nos dias de hoje. Então, a mostra, ela queria que as pessoas falassem um pouco sobre como é ser norte-riograndense, como é que você enxerga o seu próprio estado, como é que você enxerga o Rio Grande do Norte. Ah, pois é. Então, aí vem uma produção que casou muito bem, assim como outras, né? Como O Segundo Lugar, Sem que dúvida. É uma produção que aborda a temática dos povos originários, né? Exatamente. E algo tão importante aqui do Rio Grande do Norte e que até então era pouco conhecido, né? Tinha pouca visibilidade e agora nos últimos anos, principalmente com audiovisual, a gente está percebendo, só esse ano aqui no Olhar a gente já exibiu 3 produções com a temática dos povos originários, né? Então, assim, tudo isso para fortalecer, para dar visibilidade e para o audiovisual cumprir o seu papel, que é esse mesmo, né? De estar mostrando e dar vozes a todos. Sem dúvida, Érica, eu acho que isso aí é muito importante. Eu acho que o audiovisual, ele tem é uma linguagem que é tão universal que nós podemos falar de coisas locais, de coisas que estão aqui, que são nossas, mas de uma forma que outras pessoas de outras origens e até de outras culturas possam compreender, né? Ele tem essa universalidade, tem essa capacidade de falar a emoção e principalmente a gente tem a possibilidade com o audiovisual de mostrar o que o que nós somos, né? Como nós somos, como nós vivemos, como nós nos movemos nesse mundo que a gente se encontra. Eu acredito que essa mostra veio, né, que seja a primeira de uma série, espero, que a gente possa continuar, possa dar continuidade com outras edições, mas ela vem justamente para isso. Você citou os povos originários, mas nós temos aqui no estado, temos muitos quilombolas, remanescentes de quilombolas, né? Nós temos um modo de viver muito próprio, nós somos uma cidade praiana, mas nós também temos um interior muito rico. Muito rico. Tem muitas manifestações artísticas, culturais, importantíssimas aqui no estado. Então, é uma forma de nós mostrarmos isso, né, de nós darmos voz para esses grupos e até de mostrarmos o nosso modo de viver também, nosso modo de ser, nosso modo de estar no mundo. É isso mesmo. Lupa, vamos falar mais um pouquinho, né, da produção Devagar. É uma animação, né? E como é que surgiu a ideia, né, dessa animação? Então, aqui em Natal, né, capital do estado, ela é cortada pelo Rio Potengi. Então, meio que a zona norte da cidade acaba ficando separada do resto da cidade. E eu fui criada lá na zona norte, lá no bairro Potengi. Então, tudo que eu tinha que fazer, eu meio que tinha que atravessar a cidade, passar pela ponte para vir aqui. Por exemplo, quando eu estudava, todo dia tinha que vir aqui. Então, a ponte Newton Navarro, que é uma das pontes que conecta os dois lados, fazia muito parte da minha rotina, todo dia eu passava por ela. Só que, a princípio, eu fazia esse trajeto dentro do ônibus ou então dentro do carro, então era sempre algo enquadrado numa janelinha. E eu meio que não dava muita bola para isso. Só que teve um dia que eu precisei fazer esse trajeto de moto e meio que isso expandiu minha mente, sabe? Eu parei para ver ao meu redor. Foi quando eu percebi que, tipo, a ponte em si é uma coisa muito bonita, é muito grandioso. E quando eu tive esse clique, eu olhei ao redor também, de ver a beleza natural que tem ali no entorno. Que a ponte, ela fica em cima do Rio Potengi. E é justamente o encontro do Potengi também com o mar, a Praia do Meio ali do lado, o bairro da Ridinha. Então, eu comecei a olhar ao redor e eu me apaixonei pelo que estava ali o tempo todo e eu não estava vendo. E foi daí que surgiu a ideia de, poxa, eu quero mostrar isso. E que jeito melhor de mostrar isso do que animação, que é uma coisa que eu gosto, que eu tenho paixão, sabe? Então, o Devagar surgiu dessa necessidade de, não só no espaço, no não lugar que a gente chama, né? Que é onde a gente está indo de um canto para o outro e ignora o meio do caminho. A ponte ser esse não lugar, tipo, eu não estava ligando para ela, eu só estava focada em onde eu estava e para onde eu estava indo, mas também no aspecto da nossa vida, de a gente pensar muito no passado ou pensar muito no futuro e não ver o agora, tipo, que está no nosso entorno. Então, a ideia do Devagar gira muito em torno disso, do agora. Que fantástico, né, ideia. Sandra? Que muito incrível, legal, né? Poético, e o quanto que uma obra consegue provocar tanta coisa na gente, né? E ver essa coisa mesmo do espaço, do urbano, por isso que eu estava muito ligada também com
casou muito bem com a temática da mostra, e porque tem isso, né, de provocar mesmo na gente, de fazer a gente pensar e ver o lugar. Eu vendo, nem sabia desses detalhes, né, mas assistindo pela primeira vez a animação, pude perceber, me coloquei no lugar daquela personagem que também seguia e fazia esse trajeto, me coloquei no seu lugar, não sabia que era você. Mas é isso, eu acho que tem muito esse poder mesmo de nos transportar e de nos provocar, né? Uma curiosidade sobre o personagem, tipo, a gente tentou não dar uma identidade muito definida para ele, em questão de gênero, etnia e afins, porque a gente pensa que ele é mais sobre a ideia, o momento que você está passando ali. Talvez não seja uma ponte, mas no dia a dia alguma coisa dá um clique na gente e a gente começa a reparar no nosso entorno, a devagar de fato, sabe? Então eu sinto que o personagem principal representa muito isso. É mais o sentimento, a ideia mesmo. Vou fazer um convite agora, já que a gente tem falado tanto da animação, a gente vai ver a animação e volta para continuar nosso bate-papo, tá bom? O começo e o fim, a partida e a chegada, a origem e o destino. Às vezes eu me prendo ao passado, do lugar de onde eu vim, do que já passou por mim e que eu não posso mais mudar. Naquela época que eu era jovem, desperdicei as oportunidades das boas, tanta coisa que deixei de provar. Mas passado, como o nome diz, já passou. Tá fora do meu alcance. Então que ele sirva de aprendizado e não me acorrente no mesmo lugar. Porque eu sou uma alma livre, livre para cometer erros, livre para tentar de novo. A vida é um eterno cair e levantar. É importante ter isso em mente e tentar aproveitar mais de agora. Sentir a maresia e o vento na pele, me permitir abrir asas e voar. Assim, sei que tô seguindo em frente, mas sem me perder em expectativas. Pois não sei o que o futuro me reserva, e existem inúmeros caminhos a se trilhar. Por mais que minha jornada seja certa, haverão curvas, desvios, altos e baixos, possibilidades tão extensas quanto o mar. A verdade é que não tô onde comecei. Tampouco tô no meu destino. Enquanto pondero de onde vim, para onde vou, tô no meio do caminho. Devagar a devagar.
Pois é, Lupa, uma animação muito bonita, sensível, né? E vocês conseguiram viabilizar via edital, né? Para poder realizar, finalizar, que a gente sabe que tudo, né? Depende de recursos, e a gente demanda tempo, né? Principalmente para fazer uma animação. A animação é um processo bem demorado, que envolve muitas pessoas. Originalmente a gente ia fazer sozinho mesmo, com recurso nosso, só que a gente foi vendo que não ia dar muito certo. Daí a gente meio que engavetou um pouco o projeto na pré-produção, bem no iniciozinho mesmo. Até que abriu o edital da Paulo Gustavo Municipal, daqui no Natal. E eu resolvi submeter o projeto. Foi a primeira vez que a gente tentou algo assim. Felizmente a gente conseguiu passar e graças a isso a gente conseguiu levar o projeto para frente e finalizar ele. A gente começou em janeiro e finalizou ele em setembro. Daí em outubro a gente fez mais um momento de distribuição mesmo, levar para a escola. Fez exibição lá no DEARTE, aqui no DECOM também. Então, fiquei feliz que deu certo. Que bom, né? Que bom. E aí pretende também escrever em mostras, em outros festivais? Perfeitamente. A gente está escrevendo em vários festivais e mostras. Teve o Maio agora, que a gente passou em um também no Festival de Cinema de São Bernardo do Campo. E a gente está acompanhando para ver os resultados, mas se der tudo certo a gente vai aparecer mais vezes também. Vai dar certo sim. Sandra, e a Mostra Audiovisual Elefante teve desdobramentos, né? Teve 2 momentos importantes, né? De projeção e de bate-papo. Como é que foi isso? Exatamente. A mostra também foi viabilizada, né? Além da gente estar aqui dentro da instituição, a gente também precisa de algum recurso. Sim. Então, a mostra foi viabilizada com recursos de um edital do NAC, né? Promovido pelo NAC, com apoio da nossa fundação, que é a FUNPEC. E aí, estava previsto, dentro das exigências do edital, estavam previstas 2 exibições. Uma que precisaria ser interna, dentro da instituição, e outra obrigatoriamente externa. A interna a gente realizou na Galeria de Arte, do Núcleo de Arte e Cultura, né, com teve um pós, que foi o bate-papo com os realizadores, né, e a segunda, a externa, lá no bairro de Mãe Luísa, que é um bairro periférico aqui da cidade, mas muito rico, e teve a participação, inclusive, nessa exibição, dos realizadores de lá. Tem um grupo de estudantes que tem um coletivo. Sim. Lá por Mãe Luísa chamado Aos Olhos do Farol, né? Porque é lá onde fica o farol, o famoso farol de Mãe Luísa. E aí a gente convidou esse grupo para participar conosco, para que a mostra fosse ainda mais rica e que principalmente permitisse a troca de experiências e de informações entre os meninos realizadores da universidade e o pessoal lá de Mãe Luísa. Pois é, um pessoal de comunidade que está produzindo, né? Está aí mostrando também a sua cara, as suas histórias e o seu modo de ver, né, a cidade e tantos outros assuntos. E o bairro, né, e o modo de ver o bairro. Eles fazem muitos trabalhos mostrando o bairro de Mãe Luísa, porque é um bairro ainda estigmatizado, isso tem modificado bastante ao longo do tempo, mas é um bairro bastante estigmatizado, que é um bairro periférico. E aí eles mostram um olhar totalmente diferente sobre como é viver naquele lugar. Ah, que bacana, né? Muito bom, muito bom. E aí tem uma perspectiva de ter outras edições da mostra? Como é que tá? Érica, tem sim. A gente quer muito continuar com a mostra, a gente quer fazer outras edições e até outras edições mais abertas. A gente quer fugir um pouco da universidade e abrir, claro que dentro das nossas limitações, das nossas possibilidades, mas a gente quer abrir para realizadores que não estejam necessariamente vinculados à universidade, né, que foi uma exigência dessa edição. Sim, por causa do edital. Por causa do edital, mas que a gente quer, por exemplo, ver a realização desse pessoal de comunidade, por exemplo. A gente quer que eles possam se inscrever, porque eles quiseram se inscrever, mas não havia essa possibilidade. Então, a gente quer que nas próximas mostras a gente possa ser mais amplo, a gente possa abrir ainda mais para realizadores que não estejam necessariamente ligados às instituições de ensino, por exemplo, no caso da UFRN. Ah, bacana, bacana mesmo. Mais alguma coisa, Sandra, que eu não perguntei que você gostaria de falar, que acha importante? Eu só queria me despedir dizendo que é muito importante, esse espaço é muito importante, né? Eu acho que o audiovisual, ele hoje é um elemento importantíssimo da contemporaneidade, como a gente se comunica, como a gente se expressa,
né? E esse espaço é importantíssimo, vida longa ao olhar independente, e que a gente possa estar mais presente com essa linguagem, que a gente possa dar mais espaço para ela, porque é uma forma importantíssima hoje das pessoas se conectarem, sabe? Se conectarem, se reconectarem. A exemplo do Devagar, né, que foi uma moça, uma pessoa que tinha, que fazia um trajeto todos os dias e de repente com outro olhar, ela teve uma experiência que a tocou profundamente, né? E disse, não, com esse eu quero partilhar esse olhar com outras pessoas. E é isso que o audiovisual promove. Que profundo, né? Acho fantástico isso mesmo. E a sua leitura agora realmente deste trabalho, né, Lupa? E aí, depois desse, como é que você se sente? Depois do filme pronto, participando de mostras? Assim, é muito gratificante, porque, como eu mencionei a princípio, a gente meio que tem um movimento de animação dentro da UFRN, especificamente lá no Departamento de Artes, com um projeto de extensão chamado Animadarte, que foi iniciativa de estudantes, minha e de outros colegas, que surgiu em 2017 e, felizmente, ele está de pé até hoje, mesmo eu, enquanto egressa, ainda está acontecendo lá. E a gente saiu da universidade, algumas pessoas, outras ainda estão lá, tocando o Animadarte para frente, e a gente fez um coletivo de audiovisual, especificamente de animação, que é o Cátedra Produções, que é o que a gente acredita no curta e tal. E poder produzir animação e mostrar a animação potiguar, mostrar os cenários potiguar em animação também, tipo, é sem palavras, sabe? Tipo, é muito gratificante. Que fantástico, né? Que bom. E eu posso Pode, sim. Deixar aqui uma última mensagem, que é justamente ligada à realização da mostra. A gente também tem planos, Érica, de fazer oficinas. A gente quer ter a possibilidade de levar esse conhecimento para pessoas fora aqui do espaço, que eu acho que essa é uma função de uma universidade pública, né? Trabalhar o ensino, a pesquisa e principalmente a extensão, né? Eu vejo muita importância da extensão. E aí a gente quer que a mostra, nas próximas edições, a gente trabalhe a possibilidade de ter oficinas e que essas oficinas gerem produtos e que esses produtos possam se transformar em produtos que venham a mudar ou pelo menos a contribuir para mudar a vida das pessoas em algum aspecto. Tá? Pelo menos que seja, que a toque, que a faça ver alguma coisa de uma outra forma, ou que faça até pensar sobre o lugar onde ela está e até valorizar mais aquele lugar onde ela vive, onde ela... que eu acho que a gente tem muito um olhar sobre o outro, mas a gente às vezes tem dificuldade de olhar para si, de olhar para dentro. Eu acho que o audiovisual, ele nos permite isso. Sim, e foi um pouco do que a Lupa fez. Que foi um pouco do que a Lupa fez, que foi muito do que a Lupa fez. Foi muito, né? Muito mesmo. Gente, muito obrigada pela participação. Parabéns, Sandra. Desejo votos aí de muito sucesso, de muitas outras edições da Mostra Audiovisual Elefante, viu? Obrigada pela participação. Parabéns, Lupa. Também quero ver muitas outras animações suas aqui pelo mundo, viu? Obrigada. E o Olhar Independente de hoje está ficando por aqui, mas você também pode participar do nosso programa. Entre em contato conosco através do QR Code aqui na tela ou através do nosso Instagram, Olhar Independente TVU. E eu espero você na próxima semana com mais produção audiovisual. Tchau, tchau.